Você é bem-vindo aqui. Só quem está feliz aí aplaude bem forte a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite. Pega a sua Bíblia. Vamos ouvir a palavra e acompanhar conosco. Quem trouxe a Bíblia, levanta para o alto e diga graças a Deus. Então aqui está a palavra viva de Deus, disponível para todos. Essa é a nossa doutrina, o nosso manual. Se você quiser conhecer como é a tenda de Deus, é com base na palavra. Então, você que trouxe a sua Bíblia, abra lá no primeiro livro de Reis, do primeiro livro de Reis, do capítulo 18. Você que foi encontrando, curva sua cabeça, feche teus olhos, em reverência à palavra de Deus, à presença do Senhor. Oremos. Pai, preparamos o nosso coração para a Tua palavra. Pedimos que toda a dureza, tudo aquilo que tem impedido o nosso coração de submeter a Ti, que seja removido agora. Todo problema na audição espiritual que nos tem impedido de ouvir, atentar a Tua palavra, seja removido agora em nome de Jesus. Toda desatenção de alma, toda perturbação de espírito, que seja removida agora em nome de Jesus. Que haja sede, fome da Tua palavra, que o nosso coração seja cheio de temor, que a nossa alma se submeta ao Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, fala através da Tua palavra e enche cada um aqui nessa noite com mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos homens e mulheres tem aqui que têm desejo de servir a Deus, de fazer a obra do Senhor? Você que está em casa, ama a Jesus, e como a palavra de Deus diz, através do próprio Jesus, se tu me amas, cuida, apacenta. Quando o pastor Rubens perguntou aqui, quem quer cuidar de vidas, quem quer aí cuidar de pessoas, ele se assustou pela quantidade de pessoas disponíveis, mas eu creio que todos nós seremos atraídos para esse lugar, amém? O lugar de amar aquilo que Deus ama. E o que é que Deus ama? Deus ama pessoas, Deus ama vidas. Então, se nós o amamos, nós também estaremos cuidando daquilo que Ele ama, em nome de Jesus. Você que está com a sua Bíblia aberta, está caindo tudo aqui em cima, então vamos ler agora aqui, né? O negócio está forte. Versículo, está todo mundo aí comigo em 1 Reis 18, amém? Então vamos lá. Vamos lá para o versículo 5. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: vem, nós vamos percorrer a terra, procurando todas as fontes e riachos, ainda correntes. Talvez encontremos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar nenhum dos animais. Para cumprir essa tarefa, dividir o território que planejava percorrer.
Acabe foi numa direção, Obadias seguiu para o outro lado. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu e imediatamente se prostrou com seu rosto rente à terra e indagou: És tu, meu senhor Elias? Lá no versículo 13 agora, pula. Porventura, Obadias falando, porventura não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Javé? Como escondi 100 profetas de Javé em grupo de 50 em 50 em 2 cavernas e o abasteci de comida e água? Até aqui. Um texto que talvez desconhecido por alguns, mas é uma história real, onde um servo chamado Obadias, ele foi usado por Deus, ou se disponibilizou ali para alimentar 100 homens, 100 profetas, num período de muita dificuldade, onde pessoas estavam morrendo, pessoas que tinham um chamado de Deus, pessoas que eram chamado ministério. Então, esse homem, Obadias, se levantou para cuidar dessas pessoas, escondeu elas para livrar de Jezabel, para que elas não morressem. Eu sei que são dias que o Senhor também está levantando homens como Obadias para cuidar de pessoas, para guardar essas pessoas de toda a fúria do inimigo. Isso eu sei que é uma grande necessidade da igreja. Hoje, qual é a maior necessidade no meio do povo de Deus? Que se levante pessoas que tenham disponibilidade de cuidar de outras, de servir a outras, de amar a outras. Mas nós entendemos também o que a Bíblia fala dos últimos dias, que seriam dias difíceis, onde os homens seriam avarentos, amantes de si mesmo. Então, nos dias de hoje é um desafio falar de dinheiro na igreja, de ofertas, e falar de serviço na igreja, de se entregar, de doar, de fazer. Apesar disso ser algo prazeroso, mas o dia a dia e esse espírito maligno dos últimos dias tem impedido as pessoas de entrarem nisso. Mas com base nessa palavra, eu queria fazer uma proibição nessa igreja. Você está proibido de fazer a obra de Deus. Por mais que haja necessidade, por mais que haja aqui essa grande necessidade de pessoas para se disponibilizar, para visitar, para cuidar, para pastorear, para consolidar, para ser um semeador, para ser um cooperador, você está proibido de fazer isso nesse lugar. Eu, como pastor da casa, eu quero trazer essa proibição hoje, de você servir a Deus, de você não semear, não ser um cooperador na casa de Deus. Talvez alguns estão assustados, tristes, outros sem entender nada, e outros estão alegres, dizem: meu Deus, é tudo que eu queria. Tudo que eu queria ouvir. Encontrei a igreja certa. Encontrei a igreja certa. Não que a gente não esteja precisando, não é isso. É porque a gente entendeu que a gente não pode se mover e nem ensinar e nem obrigar você a se mover por aquilo que você não acredita. Não dá de se mover por aquilo que você não acredita. Não dá de fazer porque é regra da igreja, eu tenho que fazer. Então você não tem que fazer. Pronto. Não tem que fazer. Por que tem que fazer? Se quem tem o Espírito é guiado pelo Espírito, ele é conduzido pelo Espírito, ele não é obrigado a fazer nada.
A gente não vê na Bíblia ninguém dizendo assim: olha, eu me arrependi, olha, eu servi ao Senhor e me arrependi. Não, todos que entenderam o seu chamado, eles não se arrependeram de ter doado a sua vida. Agora, o que não dá de fazer, irmãos, é a gente tentar se esforçar, doar os nossos bens, os nossos serviços, se o nosso coração não tiver nisso. Sabe de uma coisa? Deus não recebe. Deus não recebe nem mesmo uma oferta se você está com o teu coração contaminado. A Bíblia, como é que eu sei que o meu coração está contaminado? Quando eu tenho algo com alguém, não perdoei, estou sentindo raiva da pessoa, tem algo pendente, então você está proibido até de ofertar. Você sabia? Não oferta. Primeiro vai, a Bíblia diz, primeiro vai e resolve. Porque a tua oferta não tem sentido nenhum. A gente tem falado muito sobre isso, a gente não quer o seu dinheiro. A gente ensina você sobre ofertar porque a gente quer que você prospere. A tua oferta não é para suprir a necessidade da igreja, porque quem supre a necessidade da igreja é Deus. É Deus que faz isso. Então, meu filho, se há pendência, se o seu coração está contaminado, não oferta. Se você não crê no que você está fazendo, para. Eu não quero, eu não creio que o Senhor me chamou para servir, eu não creio que o Senhor me chamou para cuidar de vida, eu não quero me envolver, eu não quero semear. Então está proibido. Não faça, porque isso faz mal para você. Aqui a gente leu a história de um homem, Obadias. Obadias ele sustentou, semeou para ajudar 100 homens. Eu faço uma pergunta para você. Na sua opinião, foi Deus que mandou Obadias cuidar daqueles 100 profetas, guardar em 2 cavernas, 50 e 50, aqueles homens, e estar sustentando aqueles homens? Na sua opinião, foi Deus que mandou, sim ou não? Por que não? Por que não? Quem acha que sim? Foi Deus que mandou aquele homem fazer aquilo? Deixa eu mexer com você nessa noite. Foi Deus que mandou Obadias fazer aquilo? Me ajuda, irmão. Você tá todo mundo meio assustado ainda? Vamos lá, relaxa. Sei que talvez você ficou com raiva de mim, dizendo, olha, agora eu não posso mais servir a Deus. Pode não. Não pode servir a Deus. Segura essa frase aí no final, conclua ela, tá bom? Não pode servir a Deus. Obadias serviu a Deus, alimentando 100 profetas. Foi algo bom que ele fez, sim ou não? Com certeza, ele fez algo bom. Agora, deixa eu fazer outra pergunta, ou repetir a pergunta. Foi Deus que mandou ele fazer isso, sim ou não? Não. Está aqui na Bíblia. Na Bíblia está dizendo que Deus falou para Obadias, vai e alimenta 100 profetas, guarda esses homens. Não foi Deus, foi a iniciativa dele. É certo isso ou é errado? Isso é de cada pessoa. Foi uma atitude louvável, foi algo bom que ele fez. Mas entenda, não foi Deus que mandou. Deus foi com ele, Deus ajudou. Mas aconteceu algo. Vamos lá para o segundo livro de Reis agora. Segundo livro de Reis. Eu tenho falado muito no capítulo 4 sobre essa mulher aqui. Versículo 1, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1.
Olha para o seu irmão e diz assim: você que já achou, não é para servir a Deus, nem ofertar. E acabou. Achei minha igreja, pastor. Oh, aleluia. Glória. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Que dívida era essa? Você sabe? Que dívida era essa que colocou os 2 filhos dessa viúva em perigo? Que dívida é essa? A dívida que o marido tinha feito. A dívida que o marido tinha feito. Qual era o nome do marido dessa mulher? Alguém sabe? Obadias. Obadias. Esse mesmo que alimentou 100 profetas. Escuta, com certeza foi para alimentar esses 100 homens. Com certeza essa dívida foi para manter a obra de Deus. Foi para manter a obra de Deus, então ele fez dívidas. E essa dívida ficou como herança para os seus filhos, que seriam vendidos como escravos para pagar a dívida. Tem uma geração se levantando que infelizmente tem sido uma geração de escravos. Filhos que não sonham em servir a Deus. Filhos que não amam Jesus como seus pais. Filhos que não têm sede de se envolver mais na obra. Por quê? Porque viram seus pais perderem tudo. Porque viram seus pais serem endividados. Viram seus pais abandonando a sua casa para viver a obra. Sem uma direção de Deus. Sem um chamado de Deus. A igreja, a religião tem ensinado: deixe tudo, largue tudo para fazer a obra de Deus. E tem muitos maridos largando até a esposa e a mulher, negligenciando o cuidado de casa e da família para fazer a obra de Deus. Mas Deus não mandou você fazer isso. Escuta, se Deus disser para você: larga tudo e vai, aí sim. Se Deus tivesse falado para Obadias: Obadias, alimenta esses 100 profetas. Assim como Jesus falou para os seus discípulos: alimenta essa multidão de mais de 5.000 homens. Aí sim. Os discípulos olharam para um lado e para o outro e disseram: e agora? Nem se a gente tivesse dinheiro suficiente. Mas eles tinham uma palavra. Diga assim comigo: quando eu tenho uma palavra. Não, está muito fraco. Diga: quando eu tenho uma palavra, eu não preciso de dinheiro. Quando eu não tenho uma palavra, eu preciso de dinheiro. Porque eu vou manter aquele trabalho. Porque eu que vou fazer. Agora, quando nós estamos submissos a uma direção, uma palavra, Deus vai fazer. Deus que vai mandar o recurso. Deus que vai liberar tudo que a gente precisa. Sabe de uma coisa? Você está proibido de fazer a obra sem Deus mandar. Você está proibido de ofertar sem ter uma direção de Deus e uma fé naquilo que você está fazendo. Porque aquilo que você está fazendo hoje vai ser um legado para a vida dos teus filhos. E quantas vezes você e eu nos movemos em nome da obra, mas não em nome de Deus.
e colocamos a nossa família à deriva, como foi Obadias. Obadias fez algo muito bom, mas ele negligenciou o cuidado da família. Ele morreu. Quantos pais tem aqui? Se você morresse hoje, o que você deixaria para os seus filhos? Dívida? A Bíblia diz que os pais, nós, principalmente homens, devemos deixar herança para os nossos filhos. Herança para os nossos filhos. Mas como pais, nós temos negligenciado isso. E a próxima geração tem sido uma geração escrava. Eu queria chamar a responsabilidade dos pais e mães aqui, para você servir a Deus na tua casa, para você priorizar a tua família e depois a obra, para você ter como primeiro lugar de trabalho a tua casa. Tem gente que sonha em pregar nas favelas, pregar aqui no púlpito, pregar isso, pregar no encontro, pregar ali, mas não tem coragem de pregar na sua casa. Eu não entendo um negócio desse. Sabe que eu não consigo entender. Não, eu quero uma oportunidade, pastor. Eu quero uma oportunidade para falar de Jesus, para pregar na igreja. Mas está cheio de oportunidade na sua casa e trava e não faz. Está cheio de oportunidades e não faz. Meu filho, vamos tirar a religião de uma vez por todas do nosso coração e vamos entender por que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser bênção. Ser tu uma bênção, você é uma bênção, amém? Começando na tua casa. Quantas mulheres casadas que têm um marido, que mora com um homem, tem aqui? Levanta a mão aí. Deixa eu dar uma palhinha aqui para o culto de casais na sexta, né? É um homem de Deus, esse que vive com você, um homem de Deus. Você pode levantar a mão e dizer assim, aleluia, homem de Deus. Não. Eu vi alguns homens levantando a mão, quero ver as mulheres. Eu não quero que você, macho, diga que você é um homem de Deus. Conhece um homem de Deus quando a sua mulher diz, esse aqui é um homem de Deus na minha casa. Vou dar outra oportunidade para as irmãs. Você reconhece que esse homem que está na sua casa é um homem de Deus? Pastor Inês, como reconhecer que o marido é um homem de Deus? Não, você precisa falar isso aqui para todo mundo ouvir. Vem cá, meu amor, vem. Sei que você está meio tímida, vem cá, chega aqui perto de mim, me ajude. Vamos aplaudir Jesus por essa mulher linda aqui, olha. Chegar aqui até para receber. A rocha, né? Quando o homem ora pela sua esposa, né? Impõe as mãos sobre a sua esposa, prega a palavra para os filhos, prega para a esposa, vive uma vida de oração diariamente e vive uma vida também de estudo da palavra diariamente. Esse é um homem de Deus. Convivo com Osho já há 23 anos, né, amor? Vi a sua conversão, foi ele que me ganhou para Jesus. E nunca tive de dizer assim, o Osho não é um homem de Deus hoje. Todos os dias, toda hora, todo minuto, ele é um homem de Deus. E ele sabe que se ele não fosse um homem de Deus, eu diria do mesmo jeito, porque ele me conhece. Obrigado, meu amor. Sabe por que eu sou um homem de Deus? Porque Deus me deu uma mulher sábia. Você é essa princesa na minha vida. Aleluia, pegou aí a foto. Sou privilegiado com uma mulher dessa, meu filho. Para dar conta de 6 meninos, ainda do maridão. E ainda da igreja. É uma super mulher, vocês não acham? É uma mulher preciosa que o Senhor me deu.
E eu tenho essa responsabilidade na minha casa, de ser o sacerdote, o homem de Deus. Porque eu não tenho uma autoridade nenhuma de estar aqui falando para vocês, se eu não faço o dever de casa. Não existe vida secular, vida evangélica, não existe em casa eu sou uma coisa, na igreja eu sou outra. Não, no trabalho eu tenho que ser assim. Quando eu vou para a praia eu tenho que usar 2 peças. Quando eu estou no trabalho eu tenho que falar palavrão com meus irmãos. Meu filho, não existe isso. Se eu sou de Deus, eu represento Deus em todo lugar. Eu sou um homem de Deus em todo lugar, amém? Eu sou um homem de Deus em todo lugar. Então, o que é necessário a gente entender? Escuta, o homem de Deus não é aquele que prega, que canta, não é aquele que está talvez cuidando de vidas, pastoreando. O homem de Deus é aquele que cuida em primeiro lugar da sua casa e da sua família. É aquele que dá um destino sobre a vida dos seus filhos. É aquele que inspira os seus filhos a andar no caminho e desejar também ser um homem de Deus. Cadê os machos da minha casa? Cadê os machos? Os 4. Vem cá, vocês 4, vem cá. Só os cabra machos de casa, vem cá. Aqui, pregação prática hoje. Quem aqui quer oportunidade para falar algo aí para a igreja aí? Quem aqui pode dizer para a igreja o que o papai é em casa? O que o papai significa para você, Efraim? Ele significa um homem amoroso e que deve ter exemplo. E o meu pai é um precioso da minha vida. Para mim, ele é um homem amoroso, como o Efraim diz aí, e também que ele prega a palavra a nós. É o nosso exemplo. Ele significa homem amoroso. E qual o maior sonho de vocês? Alguém sonha aqui um dia ser pastor? Eu sonho. Sonha ser pastor? Sonha? Sonha. Você ir para a missão, fazer a missão de Jesus, pregar o evangelho? Sonha? Por que vocês acham que esses meninos sonham isso? Por que eles poderiam... Não quero saber de igreja, a igreja dá muito problema. Porque eles têm um exemplo em casa. Se cada um de vocês fizer isso em casa, acabou o problema do mundo. O problema do mundo é que as pessoas querem cuidar da vida dos outros, esquecem de cuidar da casa dela. Você sabia disso? Todo mundo vê problema na casa do vizinho, mas não tem cuidado com a sua. Não seria simples? Vamos lá. Vamos imaginar que aqui no Acre tenha 100 mil famílias. É impossível para mim, é impossível para essa igreja cuidar de 100 mil famílias. Mas se a gente consegue colocar no coração de cada pai, de cada mãe, para que eles cuidem só da sua família, nós teremos 100 famílias cuidadas, 100 famílias no caminho de Deus. É ou não é verdade? Obrigado. Se alguém quer falar mais alguma coisa de vocês 4? Obrigado pela participação. Vamos aplaudir Jesus aí pela vida dos meninos. Talvez você está aqui e diga assim, mas eu não tenho ainda meu marido convertido. Então você tem uma responsabilidade de orar por ele até que ele se converta. Amém? Para que depois ele assuma esse papel de liderança de casa. E aí sim, cumprindo esse dever de casa, eu retiro a proibição de servir a Deus nesse lugar. Eu só retiro a proibição de servir a Deus nesse lugar se você conseguir servir a Deus na tua casa. Eu retiro essa proibição. Mas enquanto você não conseguir fazer isso, está proibido servir a Deus. Porque Deus, Ele não quer que você o sirva e coloque a tua família em perigo. Porque a nossa obra principal
é a nossa família. Do que adianta eu alimentar 100 profetas e deixar 6 passando fome em casa? Do que adianta você doar sua vida e ir para a missão, e pregar, e evangelizar, e deixar os seus filhos se perdendo dentro de casa? Isso não é obra de Deus. Você concorda comigo? Isso não é obra de Deus. Vamos fazer a verdadeira obra de Deus. Vamos fazer realmente a verdadeira obra de Deus, que é aquilo que o Senhor nos chamou. Cuida bem da tua casa. Cuida bem da tua família. Eu não preciso aqui chamar à frente novamente e dizer assim: ô varão, faz um culto no teu lar. Ô homem, lê a palavra com a tua família. Eu preciso, por favor, me diga, eu preciso toda semana repetir isso. É responsabilidade sua. É responsabilidade você na sua casa de estender as mãos, de orar, de ungir, de declarar: minha casa é do Senhor. Nós temos essa responsabilidade. E a partir daí o Senhor vai nos levar e alcançar mais famílias e abençoar mais vidas. Olha, uma viúva em apuros dizendo: profeta, pelo amor de Deus, me ajuda, porque o meu marido era um homem de Deus, serviu o Senhor, mas tem uma dívida para pagar, e os meus filhos correm risco. Eu queria ensinar vocês nessa noite a cuidar daquilo que é mais importante. Não que não estejamos precisando de voluntário, que é uma grande necessidade. O próprio Jesus já declarava isso. Os campos estão brancos para a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Continua ainda nesse nível. Poucos são os trabalhadores, mas eu creio que muitos trabalhadores vão se levantar, porque vão fazer isso em casa. E como diz o velho ditado, o costume de casa vai à igreja. O costume de casa vai à igreja. Como é que eu vou ensinar vocês, eu vou querer que vocês estejam aqui na oração todos os sábados, se você não ora em casa? Eu vou estar te forçando a você vir fazer algo que não é normal para você fazer em casa. Agora, se eu te ensino você a fazer isso em casa, te encorajo a você fazer isso em casa, vai ser natural quando eu falar: olha, igreja tem oração aqui, você vai vir orar, porque você já faz isso em casa. Se eu falar assim: olha, tem pessoas se convertendo e nós precisamos de pais espirituais para cuidar dessas pessoas, vai ser natural você se levantar e vai dizer: amém, eu quero cuidar, porque você já cuida dos seus filhos em casa. Mas é hipocrisia eu querer ensinar vocês a cuidar de vidas, dos bebês espirituais. A gente pode dar escola de consolidação 100 vezes, mas se você não consolida a sua casa e não cuida dos seus filhos, nunca você vai ter responsabilidade de cuidar dos outros. A gente está se preparando. Glorifica a Deus pela vida dos professores, da equipe que tem se levantado para ensinar como consolidar. Mas sabe de uma coisa? Isso é muito bom, mas não vai ser útil na sua vida se você não colocar em prática primeiro na sua casa. Primeiro na sua casa. Como a Inês falou, eu ganhei ela para Jesus, eu evangelizei, consolidei, discipulo até hoje, só não vou enviar. Só não vou enviar, vai ficar comigo. Os passos da visão celular: ganhar, consolidar, discipular, enviar, né? Enviar não, pelo amor de Deus, né? Ah, pastor, se esses são os passos, eu vou já cuidar da minha mulher agora, porque eu quero enviar. Não, irmãos. Cuida para ela ser a tua parceira. Cuida para ela ser a tua ajudadora. Discipula para ela andar ao seu lado. Eu quero fazer esse apelo nessa noite. Vamos cuidar das nossas famílias. Vamos deixar a religiosidade do lado.
que diz que eu tenho que fazer, que eu tenho... Não, vocês estão proibidos. Sério mesmo, irmão, não é brincadeira. Proibido de servir a Deus nesse lugar se você não faz isso na sua casa. Porque o que você faz aqui que não faz em casa, o nome disso é hipocrisia. Amém? É você fazer um teatro. E não é. Mas eu tenho certeza que aqui eu vou ter famílias cuidadas, consolidadas, famílias que vão ser testemunham e um exemplo de uma casa onde o Rei dos Reis habita. Nunca, aqui mesmo, sério. Se hoje você fosse prestar contas com Deus, como estaria sua prestação de contas? Aprovada ou reprovada da tua casa? Quem conhece o seu papel no lar aqui? Quem sabe qual a sua função no lar? Vamos lá. Vamos começar pelos filhos. Qual o papel dos filhos em casa? Tem algum filho que pode vir aqui e falar qual é o papel do filho em casa? Tem algum filho aqui? Os filhos foram embora? Cadê os filhos aí? Tem um filho aqui. Só um filho tem aqui nessa casa, meu Deus. Cadê os filhos dessa casa? Tem algum filho que quer vir aqui falar o que é ser um filho segundo a Bíblia? Eu quero ver se tem. Eu duvido se tem. Não, mas esse filho aqui já é pai. Aí... Quando o filho é pai, eu vou deixar aqui, vou deixar de falar daqui a pouco. Quando o filho é pai, é fácil falar o que é filho. Agora eu quero ver um filho que ainda não é pai, que mora com os pais, falar o que é ser filho. Esse aqui já é pai, então vou segurar ele aqui comigo. Vem cá. Cadê um filho que mora com o papai e com a mamãe aqui? E quer vir falar como é que é um filho segundo a Bíblia? Não, quero te encorajar. Vem cá, cadê? Não acredito. Vai vir, vai, Efraim. Chegou aqui, Efraim. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Efraim. O meu papel de filho na minha casa, na casa do papai, é ser obediente. Só. Ele começou, ele vai longe. Ser obediente e parou. Ser obediente é a base. O que mais? Outro filho aí quer falar? Como é que é ser um filho segundo a Bíblia em casa? Como é que você tem como filho se comportado? Vamos lá, irmão, vamos lá, vamos para a realidade aqui. Vamos deixar a teoria gospel e vamos para a realidade cristã agora. Alguém? Então vamos dar oportunidade para esse filho aqui que já é pai. Glória a Deus. É honrar, né? Honrar seu pai em tudo. Nem o Efraim falou. Honrar ele em obediência, ser um filho bom. Amém? Ser um bom filho, obedecer e honrar o pai. A Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem. Aí o filho quer ser honrado. O filho quer ser honrado, mas é inversão bíblica. O filho tem que honrar o pai. Amém? Acabou essa fase. Eu sei que poucas famílias têm isso. Mas honra é o filho olhar para o pai e dizer senhor, olhar para a mãe e dizer senhora mãe, o que a senhora quer? Nos dias de hoje, quem foi, velho? O que é que tu quer, cara? Né? Ô menino, que foi? O que é que tu quer, mulher? Cadê a honra? Ensina a criança no caminho que ela quer, que ela deve andar. Então ensina ela esses passos a honrar, a obedecer. Qual papai e a mamãe ensina seus filhos aqui a dizer senhor, senhora, a pedir a bênção? Isso é bíblico, irmãos. É bíblico. Amém? Isso é bíblico. Então o papel do filho é obedecer e honrar. Então filhão, quem está aqui, os filhos que moram com o papai e mamãe que está aqui, diga graças a Deus.
Eu estou percebendo vocês meio tímidos hoje, na verdade. Se você fosse prestar contas hoje com o Papai do Céu, como é que você estaria? Aprovado ou reprovado no seu papel como filho? Tem obedecido o papai e a mamãe? A primeira pergunta de Deus: você tem obedecido o papai e mamãe? Reprovado. A pessoa, hein, vai para o inferno, misericórdia. Mas só essa é a função do filho, obedecer e honrar o pai, simples assim. Vou mexer com as mulheres. Mulheres de Deus, tem alguém aqui? Estou percebendo as mulheres tímidas também, né? Está todo mundo meio murcho hoje. Eu estou sentindo o povo. Parece que não é um culto pentecostal nessa noite, na verdade. É um culto sem glória a Deus e aleluia. Então vamos lá, mulher de Deus. Qual é o papel da mulher? Alguém pode vir aqui, alguém que tem cumprido o seu papel dentro de casa e falar qual é o papel da mulher. Vem cá. Vem aqui. A mulher de Deus que tem vivido isso e pode falar qual é o papel da mulher em casa. Vamos lá, aqui é um esquenta para o culto de casais, hein? Vamos lá. Vocês estão meio tímidas hoje, irmã? Será? Ah, que glória. Vamos aplaudir Jesus pela vida aí, irmã. Eu já estava desistindo. Amém, graça e paz. O papel da mulher é uma das coisas, ela tem que ser submissa ao marido, ser uma ajudadora idônea, né? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, respeitar o seu marido. E uma das coisas que a Bíblia mais fala é que nós, como mulheres, temos que ser submissa aos nossos maridos, né? E em questão dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos o caminho certo para que quando eles cresçam, ele não venha se desviar do caminho de Deus. É isso que é o papel da mulher. Aleluia. Muito bem. É isso. Resumiu, é isso. Submissão. Submissão. Em tudo. Submissão em tudo. Mulher de Deus, se hoje você fosse prestar contas com o Papai do Céu, aprovada ou reprovada? Ih, o negócio tá sério aqui, né? Agora entendi porque tá todo mundo encolhidinho aí na cadeira, não é verdade? E você vai esperar ser reprovada? Não é melhor mudar agora? Deus está nos dando chance de mudar, não é verdade? Então vamos se levantar. Porque seria triste a gente ouvir reprovada. Submissa, respeita o marido, conduz a sua casa, ensina seus filhos, não. E o homem de Deus? Ah, agora que tem... Quem estava no culto de sexta vai saber falar. Culto de homem sexta-feira, que poderoso, hein? Cadê a macharada que pode dizer qual o papel do homem na sua casa? Você que tem vivido isso no seu lar. Vem cá, vem que falar para mim. Vem que falar para nós. Vamos lá, 1, 2, 3, quem é? Devagar, devagar, só um de cada vez. Eu sei que vocês querem se levantar assim, mas estão olhando para o lado assim, né? Eu acho que eu vou deixar o irmão ir. Não, você, homem de Deus, que tem vivido isso, tem exercido o seu papel no lar. Meu Deus. Vamos lá, cadê os homens? Fugiram? Os homens de Deus que estão aqui, diga aleluia. Então não fica só no falar, vem no agir aqui, vem falar para nós. Cadê? Você que deu um aleluia. Aqui, daqui viu um corajoso aqui, ó. Vai lá, manda ver. Glória a Deus. É um homem de Deus, ele tem que ser o provedor da sua casa, né? E tem que dar exemplo para os seus filhos, exemplo para a sua vizinhança, né? E amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Eu acho que é um dos maiores exemplos, né, que Jesus dá para nós, é amar a esposa dentro de casa, né? E
como a gente ama a esposa, né? Não é só deixando faltar nada, né? Que muitos pais, muitos homens acham que amar a esposa ou amar os filhos é não deixar faltar a comida, né? Mas às vezes é um tempo que você tem para eles, né? Para ouvir os filhos, para ouvir a esposa, né? Eu acho que isso é bem importante também. E ser um homem de oração dentro de casa, né? Para que os nossos filhos também eles sigam os exemplos daquilo que eles veem na gente, né? Eu digo porque o meu filho, tem hora que ele surpreende a gente. Quando a gente fala sobre orar, ele é o primeiro a se ajoelhar, ele ainda manda a mãe dele se ajoelhar. Se eu não me ajoelhar, ele manda se ajoelhar. Porque assim eu gosto, quando eu vou orar, eu gosto de me ajoelhar em casa. Então, é isso que ele vê. Eu acho que o exemplo é na prática. E eu tenho o meu apóstolo aqui como exemplo, porque eu passei um certo tempo lá na casa dele e não tem nem palavra, né, para falar. Ele realmente, a gente vê o que ele vive lá. Eu me impressionei bastante com algumas atitudes dele que não dá nem para explicar. A gente precisa viver realmente tudo isso para a gente viver o melhor de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso. E se alguém quiser aprender como é que é, pode fazer escala e passar uns 2 dias lá em casa. Tá bom? Tá aberto para estágio. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Prover, proteger, ser macho de verdade. Olha para a mulher, pode deixar que eu resolvo. Joga no peito que o papai faz o gol. É assim. Mas a questão dos machos do dia de hoje é que eles querem só ser meio de campo, só ficar tocando a bola. Vai, é contigo, contigo. Vai contigo, mulher, contigo, menino. Não, meu filho, joga no peito que o papai assume aqui a parada, faz o gol e a gente vence essa partida. Ser homem é assumir a responsabilidade. E quantos, hoje, se fosse prestar contas com Deus, macho, você estaria aprovado? Será que você estaria aprovado ou reprovado? Bem, como eu pude ver aqui nessa simples pesquisa, a maioria, 90%, está reprovado. E se a gente está reprovado em casa, como é que a gente quer ser aprovado aqui na igreja? Se a gente está reprovado em casa, como é que a gente quer servir aqui na igreja, seu Galdino? Se a gente não serve em casa, como é que a gente quer ganhar alma se os nossos filhos estão se perdendo? Como é que eu quero ir atrás do perdido lá fora se eu tenho um perdido dentro da minha casa? Não é algo irracional? Não é algo, parece que a religião nos embriagou? Não, tenho que ganhar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer. Se eu estou sendo reprovado naquela que é a minha escola principal, tem alguma coisa errada. Não vamos fazer o erro que Obadias fez. Aparentemente foi um homem de sucesso, mas depois que morreu, deixou um problema para a viúva e para os filhos. Depois que eu morrer, eu vou dar o meu trabalho, o meu legado vai permanecer na vida dos meus filhos. O nosso trabalho em família é fazer um trabalho sólido para quando a gente morrer, tudo aquilo que nós ensinamos, vivemos e deixamos vai ter uma continuidade. Nós não seremos ali, meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Não, tudo bem. Nós estamos no caminho certo, no lugar certo, porque papai nos mostrou o caminho, papai deixou herança, e eu quero profetizar que os pais aqui vão deixar herança para os seus filhos. O diabo quer que os pais deixem dívida. Tem problema não, morre aí os filhos pagam. Não, meu filho, vai ter herança, em nome de Jesus, vai ter herança. Eu acho que você não está acreditando em mim, mas se você crer, vai ter herança para os seus filhos.
Como? Muda sua mentalidade. Entenda que Deus te fez primeiro para cuidar da sua casa. E depois que você fizer esse trabalho, Ele vai te levar. Ah, pastor, então eu não posso mais fazer a obra. Eu não posso mais viver da obra. Irmãos, entenda. Eu encerro com esse exemplo. Abraão. Abraão, Deus disse assim, ó, Abraão, vai. Sai da tua casa, da tua parentela e vai fazer a obra. Mas só que Abraão não deixou a mulher. Abraão saiu da casa do pai, por uma direção de Deus, mas levou a mulher. Amém? Levou a mulher. E quando ele cumpriu e foi fazer a obra, eu quero te fazer uma pergunta. Os últimos dias de Abraão, foi na miséria e na pobreza? Quando ele foi fazer a obra, ele se tornou mais rico ainda. Porque quando você está na direção de Deus, a bênção de Deus, ela não empobrece, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Então, se você está na direção de Deus, a tendência é você ser cada dia mais abençoado. Agora, se você está negligenciando princípios e valores, é impossível você ser abençoado. Então, o princípio de Deus cuida da tua casa. O princípio de Deus se move por uma direção do Pai. O princípio de Deus não faz aquilo que dá na tua cabeça. Não se move porque tem um povo precisando, mas se move porque Deus está mandando você ir. O problema dos maiores hoje, os maiores problemas de pregadores, de pastores e de líderes é porque eles se moveram pela necessidade do povo e não por uma direção de Deus. Ah, mas está precisando, tem pessoas precisando aqui, tem pessoas precisando de um sacolão aqui. Quantas vezes a gente tirou um sacolão da nossa casa para dar de comer a outros e a gente ficou com fome? Isso é certo? Só se Deus mandar você fazer. Você entende isso? Eu sei que essa pregação é na contramão de tudo aquilo que é pregado nos dias de hoje. Como ouvir a voz de Deus? Boa pergunta. Como ouvir a voz de Deus? Só tem uma resposta: andar com Deus. Andar com Deus. Tem que ouvir a voz de Deus, mas não gasta tempo com Deus, não lê a Bíblia, não ora, não busca o Senhor. Como é que vai ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Ande com Deus. Abraão andava com Deus, ouvia a voz do Senhor. Amém, irmãos? Então não tem dúvida, quando você anda com Deus, Ele fala, você sabe, é o papai que está falando. É o papai que está falando, é o papai que está mandando. Então eu estou me movendo por aquilo que Ele quer, eu estou fazendo aquilo que o papai quer. E se você faz o que teu pai quer, com certeza Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai abençoar, Ele vai acrescentar mais e mais e mais e mais. Então a minha oração nessa noite é para que todos vocês se levantem e vivam o que Deus tem para a sua vida. Começando na sua casa, na sua família. Veja o seu lar se transformando no lugar de bênção. Veja a sua casa se tornando lugar de paz. Porque isso, irmãos, presta atenção. Eu não quero que você venha aqui, traga seu dízimo, traga sua oferta, se envolva na obra e na tua casa está a maior destruição. Não. Isso aqui não é verdade. A verdade é você trazer para cá aquilo que já está sendo real lá. Isso é uma verdade. Então o que eu quero aqui é que você viva uma bênção, que a sua casa seja uma bênção, que o seu casamento seja abençoado, que os seus filhos andem no caminho de Deus, que o Senhor te prospere, que o Senhor te dê muitos bens, que o Senhor acrescente mais e mais na tua vida, porque isso vai se tornar uma cultura normal dentro da igreja. Uma cultura dentro da igreja. Parece que isso não é espiritual, né? Parece que espiritual é dizer: Deus vai fazer aqui, Deus vai te dar aqui, Deus vai te tocar, Deus vai te derrubar no chão. Não, meu filho, espiritual demais é falar de casa, espiritual demais é falar da tua casa, é falar de você dentro do teu lar, porque essa é a tua realidade. Quem você é de verdade é a tua família que diz, e o teu Deus que sabe todas as coisas. E eu creio que nós vamos ouvir aquilo que a Inês falou: um homem de verdade, um homem de Deus. Aquilo que meus filhos falaram: um homem de Deus, eu quero ser como ele.
Eu sei que eu vou ver isso em cada família aqui, em nome de Jesus. E se eu deixar esse legado para a vida de vocês, eu creio que eu cumpri o meu propósito nessa casa. Eu creio que eu cumpri a minha missão. Ver cada um de vocês vivendo aquilo que eu vivo hoje. Aquilo que eu vivo hoje. Fica em pé no seu lugar. Eu queria orar pelas famílias. Queria chamar minha família aqui. Esposa e filhos. Todos vocês aqui à frente. Nós queremos, como família, abençoar a sua família. Olha aqui para nós, eu sei que é difícil, né? Principalmente quem está atrás, porque é uma família muito grande, em número e pequena em estatura, né? Por enquanto. Talvez atrás você não consiga enxergar todo mundo, mas escuta. Nós já erramos. Nós já erramos. Eu reconheço que eu já errei muito. Em achar que estava agradando a Deus ao alimentar a igreja e deixar minha família em segundo plano. Eu já fiz isso, eu errei, por isso hoje eu prego, estou pregando para vocês sobre isso. E hoje prego com autoridade, porque eu estou vivendo isso. Essa aqui é a minha igreja principal. Por favor, entenda isso e não fique com ciúme. Nós também somos seus pais. Mas essa aqui é a nossa prioridade. Até porque se a gente não cuida desses, não temos a bênção de Deus para cuidar de vocês. Então nós, com base nessa palavra, queremos abençoar a sua vida. Você que está perto da sua família, eu queria, se você tiver alguém da sua família, esse privilégio, fica com alguém. Se você está só, você representa a tua casa, a tua família. E se você errou como eu errei, Deus sempre está disposto a nos dar uma segunda oportunidade. Meu Deus, como nós ouvimos aqui nessa noite, muitos declararam aqui que tem sido reprovado, que teriam sido reprovado, se fosse prestar contas com o Senhor hoje, do seu papel na família. E não tem sucesso ministerial, não existe aprovação ministerial, se não estamos sendo aprovados na família. Não queremos ser como Obadias, que fez algo grande, alimentou profetas, mas deixou uma dívida para seus filhos. Não queremos negligenciar, Senhor, o destino profético dos nossos filhos, por se envolver na obra, se envolver em tantas coisas, no trabalho, no dia a dia, na correria, esquecer do bem mais valioso e precioso, que são os nossos filhos, que é o nosso casamento, a nossa casa, o nosso lar. E eu e minha casa queremos abençoar agora, Senhor. Nós estendemos as mãos sobre cada família aqui, sobre cada pessoa representando a sua casa, e abençoamos. Abençoamos, Senhor, para que eles vivam a vida do reino dentro do seu lar, para que eles celebrem Cristo na sua casa, para que eles se alegrem ao ver, Senhor, a manifestação da Tua glória dentro da casa deles, para que eles chorem, Senhor, ali, de arrependimento e de confissão uns pelos outros, que haja um tempo de arrependimento nos lares, que haja uma conversão de coração de filhos a pais e de pais a filhos, Senhor. Meu Deus, nós oramos, Senhor, por cada família, para que cada um entenda o seu papel no lar e cuide da sua casa, e assim teremos uma sociedade saudável, uma igreja abençoada e uma terra
que vai viver uma nova realidade. Meu Deus, são coisas simples, que até parecem não ser coisas espirituais, mas nós temos sido enganados, embriagados pela religião, que nos faz aspirar e desejar coisas grandes e esquecer de coisas tão simples e importantes. Mas a partir de hoje, um novo tempo nas casas e nas famílias nós queremos profetizar. Nós queremos, Senhor, liberar isso nessa noite. Um compromisso, uma responsabilidade por aquilo que é prioridade. A minha casa e a minha família, lugar da manifestação dos céus. Minha casa, meu lugar. Minha casa, minha herança. Minha casa, manifestação da glória de Deus. Eu quero abençoar os lares, liberando essa palavra de direção. Minha casa, lugar da manifestação da glória. Minha família, lugar de destino e herança. Ora aí pela tua família. Eu queria ouvir sua oração agora. Você que pode estar perto de alguém da tua família, abrace. Diga que ama os teus filhos e que você vai viver o melhor tempo na tua casa. Em nome de Jesus, ore por ele, ore por ele. Pai, nós oramos aqui, Senhor. Te agradecemos por essa responsabilidade que o Senhor nos deu. De cuidar, Senhor, da nossa casa. Deus, e profetizamos, Senhor, que todos os nossos filhos, todos eles, vão viver o teu chamado. Vamos amar a igreja, vamos amar teu amor me deu. Deus, que a gente continue sendo um exemplo do Senhor para a vida dele. Quero abençoar, Senhor, meu lar, minha casa. E através, Senhor, da bênção que o Senhor tem derramado sobre nós. Que toda essa casa, Senhor, seja abençoada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor tem abençoado a minha casa, eu abençoo a casa de todos os meus filhos na fé, Senhor. Que toda essa igreja viva, meu Deus, aquilo que nós vivemos, a paz, o amor, a harmonia. Em nome de Jesus. Há uma unção poderosa aqui sobre as famílias, hein? Eu sinto que o Senhor está liberando uma unção de restauração. Restauração de casamento, restauração de famílias aqui. Aquilo que era impossível para você, é possível para o Pai. Meu Pai, famílias saradas, famílias curadas, Jesus, nós te louvamos por ter resgatado as nossas vidas e nós entregamos a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos. Se alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, se tem alguém aqui que quer entregar seu coração a Jesus, sai do seu lugar. Se tem alguém da tua família aí que quer entregar a sua vida para Jesus, traz ele aqui na frente. Traz ele aqui na frente. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Tem alguém que quer entregar o seu coração para o Pai? Se tiver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui, eu quero orar por você. Tu tens
Essa é a hora. Esse é o momento. Você é livre para escolher Jesus. Você é livre. Nós vamos encerrar. Levanta suas mãos para o alto. Entregando tudo a Ele. Tudo a Ele. Entrega tudo a Ele. Diz: Senhor, a minha vida, a minha família está nas tuas mãos. Tudo é teu. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Se o Senhor nos pedir tudo, sabemos que o Senhor quer nos dar muito mais. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa casa, essa família, para viver o melhor tempo, a melhor fase até hoje. Que o Senhor leve você em paz, em segurança, debaixo do cuidado do papai, para viver a melhor fase da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude bem forte ao Rei. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Te espero na terça-feira. Espero você aqui. Fique na paz, em nome de Jesus.